Pessoal, a organização da casa costuma ser um ponto de atrito para muitos casais. Fazer uma divisão igualitária das tarefas domésticas é essencial para não gerar sobrecargas, mas nem sempre é fácil equilibrar essa balança. Para falar sobre a responsabilidade e maneiras saudáveis de tornar essa divisão de tarefas ainda mais dinâmica, vamos conversar com Ted Luz, que é o nosso terapeuta de casais, que sempre vem aqui na TV Pai Eterno. Seja bem-vindo! Olá, minha querida, como está? Tô bem, e você? Tudo jóia? Tudo bem, graças a Deus. Boa. Vamos sentar bater um papo Vamos sobre lá. isso? Já tô de olho na sua água aqui. Pois é, então vai bebendo aí pra gente molhar a palavra. Aliás, quero chamar a atenção dos netos, dos filhos, dos cuidadores de idosos. O idoso não gosta muito de beber água. E ele mente. Ele fala, vó, você já bebeu água? Bebi, minha filha, bebi. Bebeu nada. Vai lá e dá água pro seu avô e pro sua avó. Porque a água é fundamental para manter a saúde e o equilíbrio dessas pessoas, viu? Não deixe seu vovô e sua vovó sem tomar água. Tem que tomar 2 litros de água todos os dias. Ah, mas aí eu tenho que ir no banheiro de novo. Vá, mas tem que tomar água. Perfeito. Dito isso, maravilha. Vamos voltar aqui às tarefas domésticas. Eu conheci um rapaz que nunca quis dividir as tarefas em casa porque ele dizia que era o provedor. Como eu sou o provedor, então eu não vou ajudar nada não. Mas ele também não pagava ninguém para fazer, mas ficava tudo sobrecarregado para a esposa. O que aconteceu? 1 ano, 2 anos, 3 anos, ela se encheu. E foi. E foi. Tá. Isso é motivo para acontecer. Olha, tem muita nuvem no meio dessa questão. De todas as questões que a gente já trouxe aqui, eu acho que essa é uma das mais complexas, porque ela parece simples, mas não é. É uma questão muito complexa. Principalmente que ela vem do machismo e vem também da mulher, já vou falar logo. Sim. É por isso que eu digo, tem muita nuvem. Falar assim que ela vem do machismo é verdadeiro, mas não elucida muito. Ela tem uma raiz profunda na nossa ignorância, olha só como é profundo, na nossa ignorância do propósito do casamento. Para que serve um casamento? Já se fez a pergunta? Para que as pessoas casam? É um negócio, na essência mesmo, na raiz. Para constituir uma família, para perpetuar a espécie. Falou tudo. Então, respondendo já, perguntando e respondendo, né? O propósito do casamento, é claro que a gente já falou sobre isso, a nossa visão ela é cristã, a gente tem o nosso olhar na eternidade. Então, nós não vivemos só como os animais aqui, né, com a cabeça de animais. A gente está com a visão do eterno. A gente está olhando lá no céu, né? Então, o propósito do matrimônio é o homem e a mulher, eles se encontram, eles se unem para constituir a família e para educar filhos para esse mundo, né? Para chegar lá no outro. Então, resumindo, basicamente são essas duas coisas. Eles se unem para constituir esse lar e para criar filho. Basicamente isso. E essa pergunta ela é importante porque o que você está trazendo é interessante e ele tem que vir daí. Qual é a função? Qual é o propósito do matrimônio? Aí a gente vai destrinchando o papel. Esse cara que você citou, ele fala uma meia-verdade. O homem ele vai ser o provedor, precisa. Inclusive, quem está sendo mais penalizado hoje, com um movimento muito agressivo do feminismo, né, são as próprias mulheres, porque a gente tem uma sociedade que vai criar um homem frágil. Eu não sei se você já viu aquela fala do sheik, um dos sheiks árabes lá, né, perguntaram para ele como seria o futuro de Dubai. Aí ele falou, o meu avô andou de camelo, meu pai andou de camelo, eu ando de Mercedes, meu filho anda de Land Rover e meu neto vai andar de camelo. Aí ele fala assim, tempos difíceis criam homens fortes criam tempos fáceis, tempos fáceis criam homens fracos e homens fracos criam tempos difíceis. Forte, né? Muito. Então,
esse movimento que vai desconstruindo esse homem, ele vai criar um homem fraco. Aí o que esse homem fraco faz? Ele se apossa das benesses, né, que o feminismo julga ser coisas boas, ele se aposta das benesses, mas não assume as responsabilidades. Ou seja, só piora, né? Só piora. Porque numa cultura onde realmente tenta levar ele a ser o provedor e não ter que se responsabilizar pelas coisas da casa, ele não é o provedor, porque vamos considerar a mulher mais inteligente, né? Se ela sair para ganhar dinheiro, ela ganha dinheiro. Ganha. Então, ele não assume essa provisão total, está ficando cada vez mais fraco. Você vê rios aí no Instagram do ladrão chegando no homem, na mulher, a mulher que sai em defesa, né? Ou seja, ele vai ficando mais fraco e também em casa ele não assume a responsabilidade. Então, não é nenhuma coisa e nem outra coisa. Então, assim, o que eu diria? Quando a gente questiona a função do casal, a gente vai entender quais são os papéis. O que eu vejo nessa questão que você traz? Uma confusão de papéis. O homem não sabe qual é o papel dele, a mulher também acaba se perdendo no papel dela. Ele não se torna esse homem forte que realmente provê. Você colocou uma coisa muito bacana. Ah, não, beleza. O termo é dona de casa, né? Não tem dono de casa. É dona de casa. Porque realmente ela é dona daquela bagaça lá, né? É ela que é a dona. Ela é a rainha do lar, com o avental todo sujo de ovo. Ou também, essa pode ser só uma parte, talvez uma pequena parte, né? Deve ser, né? Mas ela realmente é a rainha. E da parte boa também. E isso precisa ser dito. A questão é que ela coordena tudo isso, mas não deveria ser pesado. Você colocou muito bem. Não deveria ser pesado. O problema é o peso. O problema não é a função. Por isso que sai fora. Exatamente. Porque pesa demais. Pesa demais. Aí eu preciso de alguém que divida esse peso comigo. Eu preciso de alguém que divida. Então... Vamos entrar nesse ponto. O que eu trago não são coisas... Por isso que eu falei que é difícil de entender. Mas é possível. O que acontece? Esse homem, ele precisa entender que ele precisa realmente ser o cara forte. O que nós temos hoje? Um cara que está ficando cada vez mais folgado, né? Menos ambicioso. E aqui é preciso fazer aquela distinção de ambição e ganância, né? A ambição não é ser ganancioso. Ganancioso é querer crescer passando por cima. Agora, um homem, um pai de família, ele precisa ter ambição. Sim, né? claro. Entrei num trabalho, sou porteiro de um prédio, sou serralheiro. Beleza, entrei hoje, então ano que vem eu quero estar melhor. Eu quero estar ganhando mais dinheiro, por quê? Para minha família. Tudo que eu ganho é para minha família. Inclusive, em algumas famílias, o cara vai, trabalha, chega para a mulher, toma aí, gerencia. A parte boa também de ser a dona, né? A rainha. Muitos casos é assim, o cara chega, ganha o dinheiro e põe lá e fala, gerencia aí. Top, né? Então... Não sei. Peraí. Não sei se isso é tão top assim, não. Porque a mulher recebe aquele dinheiro, aí ela vai dividir o que pagar a luz, pagar isso, parará. Aí ela tem aquela responsabilidade de fazer essa distribuição e ainda tem a responsabilidade de cuidar da casa, do filho, disso e tudo. Não, mas aí, vamos pensar. Não é no sentido de atribuir mais uma função. É no sentido, inclusive, de entregar para quem sabe o que precisa, né? Não é mais... Eu entendi a sua fala e é interessante. Não é atribuir mais uma função. Aqui, o que é importante é o trabalho de provisão desse cara. Esse peso acontece porque esse cara não está desempenhando o papel dele e essa mulher acaba sendo obrigada ou lançando mão de muito peso. Então, o que resolveria mesmo o problema? Esse cara, esse homem, ele assumiu o papel de provisão mesmo de amor ao trabalho, de trabalho duro. Sabe aquele cara que se envolve no trabalho, aprendendo cada vez mais, com foco em melhorar a vida da família, com foco em trazer
benefícios para casa, para a família dele. Esse cara que está 100% comprometido com o trabalho dele, focado, dificilmente ele vai ser um peso em casa, né? Até mesmo pela questão do tempo, né? Geralmente a gente vai ver assim, a mulher falando para o cara, falando, você podia passar mais tempo aqui, porque ele está tão envolvido, focado no trabalho, que o tempo é raro. Deixa eu te interromper aqui um pouquinho. Se essa mulher está em casa porque foi feito um acordo para que ela cuidasse desses filhos, 2, 3 filhos, e que esse marido tinha que ficar em casa, trabalhando mais tempo, focado mais no trabalho, e que não tivesse tempo para ajudar nas tarefas domésticas, ok. Porque aí foi feito um acordo. Sim. Agora, se os dois trabalham, e se os dois estão focados no trabalho, na carreira? Boa. Essa talvez é a questão mais importante. Beleza. Mulher pode trabalhar fora de casa? Claro, pode. A mulher deve trabalhar? Depende. Depende do acordo. Você falou tudo. Depende do acordo. Depende do acordo. Por exemplo, entrou filho, tem que ser revisto. Porque do 0 aos 7 anos, a criança está formando o aspecto mais interior do caráter. Dá para ficar sem acompanhamento? Não tem jeito. Não tem jeito. A mãe, ela... Não preciso nem dizer que a mãe tem mais capacidade, mais habilidade de cuidar e educar. Então, essa... Tem. Inclusive, a essência dela ali consegue fazer isso muito melhor do que um homem, né? A gente é bruto, o homem ele é bruto. O pessoal falou daquela questão do sexo frágil, aí todo mundo condenou, né? Aí eu estava pensando, juro para você, eu andando ali, fazendo minhas coisas, pensando, peraí, se eu te entregar uma caixa com uma pedra dentro, não vai estar escrito na caixa frágil, certo? Não vai estar escrito. Né? Aí pega outra caixa e coloca um MacBook lá de, sei lá, de 80 mil reais e escreve frágil. Qual dos dois que vale mais? Aí, essa questão a gente fala muito da fragilidade, da força, entendeu? Mas tem que ter um contexto, né? Você concorda que tem outras coisas que valem muito mais, a inteligência, a sagacidade e tal. Então, aí, nessa questão do trabalho, o casal, ele se uniu e tal. A gente acabou de falar que o propósito do casamento é constituir família para gerar perpetuar filho, a espécie. Beleza. Criar na sociedade. Ou seja, quase que, no geral, entra o filho. Entrou o filho, a mulher pode trabalhar fora de casa? Ela pode fazer o que ela quiser, mas ela tem que ter, os dois, né, tem que ter consciência de uma coisa. Filho, especialmente filho recém-nascido e pequeno, sem a presença da mãe, ele vai ficar com débito emocional. Porque essa presença da mãe, ela é praticamente insubstituível. Por isso que tem a licença maternidade de 6 meses. Exatamente. E que ainda é muito pouco. Que essa criança, como eu te disse, o aspecto mais profundo do caráter dela vai ser formado até os 7 anos de idade. Então, tudo que entra fica no caráter. Vou te dar um exemplo muito prático. Qual um dos maiores desafios hoje dos pais? É separar a criança da tela. Já digo, criança até 7 anos não deveria ver, ficar com o celular na mão. É totalmente o contrário do que acontece. A mãe não está lá. Como que você gerencia isso? E pior, entendeu? Que tem mãe que dá. Sim. Entende? Então, de novo, você falou da questão profissional, né? O casal se uniu, aí entrou filho. A mulher pode trabalhar? Ela pode fazer o que ela quiser. Agora, se ela deve trabalhar, o casal precisa ajustar. Aí entra nessa questão da casa, né? Da organização da casa. Eu volto a dizer, esse homem ele tem que ser incentivado a ser o cara que vai para a rua e luta arduamente pelo sustento e pela provisão da casa dele. Obviamente, isso não vai ser uma desculpa para falar assim, eu não ajudo em casa. Mas aqui tem uma questão importante. Muito importante, por isso que eu falei, a gente pede a paciência aí do nosso telespectador para realmente tentar entender. Eu estou meio cansado dessa coisa de bandeira, sabe, ou se é Lula, ou se é Bolsonaro, ninguém consegue mais discutir as coisas, né? Então, se você, às vezes, a pessoa não concorda com aquilo, pelo menos ela ouvir e tentar entender o argumento, né? Seria um bom caminho, né? Aí, olha só, o que eu digo é o seguinte,
a gente falou aqui do aspecto profissional e tudo mais, que esse cara precisa ir lá e ganhar a vida lá fora e trazer o sustento para casa e facilitar ao máximo a vida da mulher. Esse deve ser o propósito do cara. Agora, se é ajudando nas tarefas de casa, vamos ver. Esse cara foi lá e trabalhou e ganhou e lutou e tal. Quando ele volta, ele vai tentar facilitar a vida dessa mulher. A pergunta que se tem que fazer aqui, vamos imaginar um cenário ideal, tá? De um cara responsável, muito comprometido com o trabalho, que prospera. Tal. A pergunta é, antes de eu colocar esse exemplo, vou te dar uma história aqui só para ilustrar, para não parecer maldoso. Fica à vontade. Minha esposa, um dia ela chegou assim, estava naqueles dias, né? Aí ela, lá com a impaciência normal, né? A mulher sente muita dor. É uma dificuldade que o homem não tem, a questão hormonal, né? A gente tem muito menos. Então, a gente brinca com a situação, mas a gente respeita. Aí, minha esposa falou assim, eu queria que você sentisse isso um dia. Aí eu falei, gente, mas que desejo é esse, né? Eu senti... Mas a questão dela é, eu queria que você passasse pelo que eu estou passando para você entender. Para você entender esse sufoco que a gente passa. Exatamente. Aí, eu acho que muitas mulheres têm essa bronca da questão das atividades de casa, por quê? Por causa daquilo que falou, ela está carregando muito peso, ela está assumindo responsabilidade que às vezes nem é dela, né? Aí ela fica com aquele sentimento assim, eu queria que ele passasse o que eu estou passando. Mas aí, quando a gente perguntou assim, qual o propósito do casamento, a gente vai ser levado para a seguinte questão. Quais são os papéis, então? O papel do homem, prover, proteger, procriar. O papel da mulher, educar, cuidar. Aí depois que a gente entende esses papéis, quando esse cara, tem uma mulher, às vezes aqui, ela fala, não, ele tem que me ajudar a limpar os pratos, tem que ajudar... Tá, beleza. O que eu estou querendo é realmente suavizar as minhas atividades ou estou querendo que ele sinta o que eu sinto? Do exemplo que eu dei da minha esposa, né? Olha, agora virou um bate-papo mesmo, Sim. né? É o seguinte, você sabe qual o termo nisso tudo que você falou que eu acho errado? É quando a mulher fala assim, a mulher é que fala, o meu marido me ajuda em casa. E fala isso com um certo orgulho. Ou tipo assim, o meu marido me ajuda, provavelmente o seu não. E fala assim como uma competição. Pra mim tá errado. O marido não tem que ajudar em casa. Não é ajuda, é partilha. Pois aí a gente volta nessa questão da... Eu não preciso de ajuda. Eu dentro de casa, eu preciso que você mora aqui dentro. Eu trabalho fora, você trabalha fora. Nós temos um filho que é pai, que você é o pai e eu sou a mãe. Então, nós dois temos responsabilidades de cuidar, de educar. E nós temos que fazer comida, lavar a louça, porque nós não temos condição de pagar uma pessoa para nos ajudar. Então, não é ajuda. Tá, mas vamos pegar nesse ponto. Uma grande dificuldade que nós temos hoje é identificar o verdadeiro problema. Se a gente já identificou que esse cara, ele é o responsável pela parte financeira, pela provisão, e as atividades da casa são um problema, a casa é grande, o trabalho é muito, então a responsabilidade de conseguir essa estrutura é dele, entendeu? Cara, o trabalho está muito, então se vira, entendeu? Eu preciso de ajuda aqui 2 vezes na semana. Sim. É prático e objetivo. E a responsabilidade é de quem? É dele. Aí nós estamos falando de dinheiro. De dinheiro. Porque aqui eu tenho que fazer a pergunta que eu ia convidar a mulher a se fazer. Calma, gente, é uma pergunta, calma. Você quer realmente um cara que ajuda? Aliás, a pergunta nem é essa. A pergunta que você precisa se fazer, você que está nos acompanhando aí, é a seguinte. Quando você quer trazer esse cara para fazer algumas atividades, você precisa estar pensando no que você vai conseguir com isso. Porque para cada ação, uma reação. Às vezes, trazer esse cara para se responsabilizar por algumas atividades da casa, você vai começar a ganhar, não é um marido participativo, é uma companheira. Entende? Não. É mais ou menos assim. Qual que é
tem um termo chamado de VSM, né? Chama de valor sexual de mercado, que são as características que um homem precisa ter e as características que a mulher precisa ter. O homem, a primeira característica dele é essa que eu falei, da ambição. Ele precisa entender que ele é provedor, né? Ele precisa conquistar o sustento da família, precisa lutar por isso. Depois ele precisa ser um resolvedor, que é o cara que resolve, que troca a lâmpada, que faz as coisas. Outra característica que a gente não tinha falado do homem de hoje, ele é lento, ele é lerdo, a mulher fala para ele fazer um trem, ele fica horas. Aí ela fala, cara, esse cara ele não ajuda na cozinha, esse cara ele não ajuda a fazer comida, esse cara ele não leva o cachorro para passear, não pega o cocô do cachorro, não leva o lixo para fora. Uai, então, entende? Aí vem o peso. Então, ele tem algumas características que são dele, né, de homem, que ele precisa fazer. Tem que ser o provedor, né, a ambição, ele precisa ser resolvedor, ele precisa resolver problema, ele precisa ser forte mesmo fisicamente, né? Então, essas características são dele. E ele precisa estar consciente da responsabilidade dele. Pegando aqui o nosso tempo, a nossa sociedade, a gente vê um cara que cada vez fica mais frágil, que ele não tem força física, ele não tem a ideia de provisão. Aí, quando a gente fala assim, se você ajudar em casa, tá tudo bem, aí cada vez ele foge da responsabilidade dele de cuidar da estrutura da casa, de prover segurança, de prover estrutura. Então, qual que é o risco que eu vejo, né? Eu vejo um risco da gente desviar a função dele, sabe? O desvio de função do trabalho. Você veio para fazer uma coisa, mas acaba fazendo outra coisa. E você acha que isso vai deixar esse homem retardado? Desculpa. Eu acho que deixa ele frágil, né? Fragilizado. Ele é um cara cada vez mais frágil e o pior ainda, um cara que passa a disputar. Em vez dele ajudar, ele passa a disputar. Sabe, é como se ele não tivesse obrigações, aí ele passa a disputar em vez de ser um braço forte, protetor ali em volta. Aqui eu quero deixar bem claro, não estou dizendo que ele não tem responsabilidade, claro que tem, como você colocou muito bem. Você está na casa, cara, todo mundo está inserido no processo. Mas o que eu vejo que, comecei falando, né, tem muita nuvem nessa questão. Você falou mesmo, e tem mesmo. Tem mesmo. Especialmente na função. Vou dizer de novo, quando esse cara sai para trabalhar cedo, ele acorda às 6 da manhã, ele já está comprometido com o trabalho, ele está focado em melhorar, e o dinheiro entra, e tem estrutura, a mulher tem ajuda, e ele ampara, dá apoio para ela. Não, ela está naqueles dias, eu posso te ajudar, sabe? Tem umas frases que esse homem forte, ele diz que a mulher, deixa que eu resolvo, eu posso te ajudar? Como que eu posso te ajudar? Aí ele provê essa estrutura. Aí eu deixaria ainda um outro questionamento. Desde que eu resolvo é bom. É ótimo. É ótimo. Só que só o homem de verdade que fala isso. O cara fraco, ele não dá conta de falar essa frase. Mesmo porque tem uma mulher forte atrás, né? Intimida ele. Mas isso vai ser assunto para outra história. Que, como você disse, tem muita nuvem. E eu quero conversar com você. Quer brigar com você demais ainda? Vamos Muito juntos. obrigada por você ter vindo. Agradeço. E olha, é a primeira vez que você está vindo aqui em casa à tarde. À tarde, verdade, né? verdade. Se vocês gostaram, né? Eu adoro ele. Ele sempre participou pela manhã. E você que nunca viu o nosso programa de manhã, nós ficamos 1 ano e meio, agora nós estamos à tarde. Maravilha, ele é maravilhoso porque maravilha. ele cuida muito bem, assim, da vida dos casais.